as mulheres, em geral, elas estão mais propensas a isso que você falou, ouvir. Né? Vocês têm o hábito de sentar para conversar e ouvirem umas às outras. Isso. Já os meninos, eles não conseguem ouvir. O menino, né, o homem, se expõe um problema, né, já começa a ligar aqui as chavinhas, como é que eu resolvo isso? Lógico, que solução que eu dou pra ele? Vamos lá, é bem o mito da cavalaria, né? Bom, tem uma donzela aqui em perigo, eu tenho uma situação aqui em perigo, eu preciso resolver alguma coisa. Então, se você é líder, e principalmente se você é um líder, né, homem, qual vai ser a sua tendência? Partir para a solução. E o que é o risco disso? Digamos que seja uma solução, uma situação que não há solução. Uma situação muito complexa, muito desafiadora. A gente vê isso nas organizações. Como eu não consigo prover uma resposta, como eu não consigo prover uma solução, eu até sei qual seria a solução possível, só que no momento há uma restrição de recursos, a organização não dispõe de verba, de orçamento, a política não permite, o camarada está de mãos atadas. O que pode acontecer? Como eu não consigo solucionar, eu não quero nem ver. Então eu me afasto, e aí a gente vê as pessoas reclamando de que o líder não vem falar com a gente, o líder não entende o nosso ponto de vista, o líder ele não está com expectativa que você vá lá e resolva. Ele simplesmente quer ser ouvido. Um outro motivo, o camarada se afasta porque na cabeça dele, eu líder, se eu não consigo resolver um problema, eu estou questionando a minha própria capacidade de liderança. Então eu prefiro não ver, eu prefiro me fechar, eu prefiro não dar abertura. Porque se eu escutar um issue, se eu escutar um problema que você está me trazendo e eu não sou capaz de prover uma solução, que espécie de líder que eu sou? Então eu simplesmente me fecho. E isso é muito pior. E às vezes a pessoa, né, ela, por ter empatia, por ter inteligência, ela até entende que você, no contexto atual, não vai conseguir prover, mas ela só queria se sentir acolhida. Verdade. Ela só queria se sentir ouvida. Muito lindo isso. Então é muito importante, é muito mais importante você ter a coragem, ter a compaixão, né, de ouvir e demonstrar que você acolhe e entende, do que você, por medo, ou por risco, ou por brios, ou por sei lá o quê, né, você achar que, não, se eu ouvir e não conseguir prover uma solução, isso vai colocar em disputa, ou isso vai colocar em xeque a minha competência de liderança. Então eu prefiro não ouvir, né? Então fica a dica aí, né, para você que está numa situação difícil. E quem não está, né, Ali? E quem não está? Eu achei muito interessante tu falando isso, porque eu fiquei pensando o seguinte, às vezes você não consegue escutar alguém por uma dificuldade sua. Tem uma frase lá do Freud que eu acho que rende aqui para nós uma reflexão, que é: ninguém ama com dor de dente. E que eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma coisa também, que é a tal da fadiga da compaixão. A fadiga da compaixão, também conhecida como de estresse empático, é a inabilidade, por uma questão de esgotamento dos teus recursos emocionais, de sentir empatia. Eu olho para o sofrimento do outro e eu quero mais é sair correndo. Eu quero, inclusive, evitar contato com as pessoas. Isso é um risco que uma pessoa em posição de liderança, ou então uma pessoa que lida com muito sofrimento, em posição de atendimento ao público. Exatamente. Num hospital, num serviço de saúde, em promotorias que tu trabalha. Nossa, que fazem muito, atendimento, né, a comunidades vulneráveis. Tu até ensina o pessoal a fazer o detox, né, emocional, né, Exato. Ali? Como é que é isso? Então, a gente precisa, especialmente se você é uma pessoa que lida com pessoas que têm sofrimento, que lida com muitos conflitos e que acaba tendo que ter uma escuta empática para esses conflitos. Eu fiquei imaginando, por exemplo, funcionários de empresas de energia ou de ligadas a serviços básicos depois do ciclone que teve aqui em Porto Alegre. Nossa, que terrível que foi. O ciclone foi terrível, as pessoas estão em situação de desespero muitas vezes, e você é a pessoa que dá esse atendimento. Nossa, o teu dia vira um inferno.
porque você tem que lidar com o sofrimento do outro numa situação entre uma perda grande, o desespero e a raiva que vem também da condição de precisar com urgência de um atendimento. E se você é esse tipo de pessoa que está na linha de frente, você precisa de um bom trabalho, de um bom manejo do teu processo empático. Porque das duas uma, ou tu vai empatizar com a dor dos outros ao extremo e vai adoecer, ou você vai ligar o botãozinho aquele do F e vai simplesmente deixar de se conectar com as pessoas e vai ver o sofrimento dos outros como se não fosse mais nada de importante para você. Você vai se blindar, né? Se blindar. A gente até vê comentários maldosos, né, de pessoas que, nossa, mas o camarada é um grosso, é um cavalo. Ele não se importa, ela não se importa. Às vezes a pessoa acaba desenvolvendo essa couraça para sobreviver no meio desse ambiente tóxico para ser funcional. E é por isso que qualquer pessoa que trabalhe em atendimento a outros, em que você possa estar sujeito a um contato com o sofrimento humano, você precisa de escuta para você precisa cuidar do teu mundo emocional. Aí existem muitas técnicas para a gente fazer detox emocional. Eu gosto muito de uma técnica que é a EFT, que é de Emotional Freedom Therapy, que são pequenas batucadinhas que tu vai fazendo. Se botar EFT na internet, tu vai ver vários vídeos trazendo sequências de EFT. Tu pode fazer algum trabalho no teu corpo físico também, então massagens tu pode fazer caminhadas, tu pode fazer alguma atividade física de exercício, né? Você tem que liberar esse material emocional. Claro que também está no rol dos top 10 de regulação emocional a própria terapia, né, gente? Você descarregar pela fala toda a experiência negativa de maneira a você conseguir significar essa experiência. Terapia e todas as suas formas, né? A conversa empática, o journaling, né? Você escrever sobre isso, né? Você o journaling que vem pintar, a ser né? escrever. Arte-terapia, né? Qualquer forma que você consiga produzir um sentido e colocar para fora, né, essa carga emocional que você recebeu. A gente chama isso de ressignificar, a gente chama isso também de criar uma interpretação, uma análise dessa realidade. Então, uma coisa é a gente ir para uma terapia por uma perda pessoal, por um momento da tua vida. Muitas pessoas vão por esses motivos. O que a gente está falando aqui é que muitas vezes, pelo contato com pessoas que sofrem, você precisa lidar com o teu mundo emocional. Então esse é o ponto. A empatia pode ser um veículo de contágio. A gente está falando de contágio emocional já, mano. Exatamente. E é muito importante lidar com isso. Tu trouxe aí o manual da... eu trouxe Olof, aqui. né? Sabe que eu não sei se esse livro tem em português. Esse livro é precioso. Eu lembro que quando eu comecei o trabalho com as organizações de inteligência emocional, eu tinha dupla ação, né? Isso faz aí uns 10 anos, mais ou menos, que aconteceu essa situação. De noite eu dava aula para estudantes de inteligência emocional. Eu ficava ali das 7h30 às 10h30, mais ou menos, que é o tempo da nossa aula, né? Não das 7, né? Às 10h30. Dando aula de inteligência emocional. E durante o dia eu também estava o tempo inteiro falando de emoções. O que começou a acontecer? Eu saía das aulas, você algumas vezes foi me buscar, de óculos escuro, com enxaqueca, e me sentindo exausta, né? Porque eu trabalhava muito sobre as emoções, falando de emoções, as pessoas trazendo experiências, compartilhando histórias. Não necessariamente catástrofes, não era isso, mas era muito tempo de exposição. Eu lembro, às vezes, a Alessandra, ela vinha dos lugares de Uber ou de táxi, né? Isso. E aí o motorista perguntava, mas o que você faz? Né? Eu trabalho com inteligência emocional. A pessoa já começava a contar a história da vida Era dela. a última consulta do dia, era às 10h30 da noite. Já começava a contar, né? Porque a gente acaba tendo que lidar com esse material, né? Com essas intrigas, com essas dúvidas. Isso. E é complexo, né? Você lidar com a carga emocional. Exaure, né? Além de você correr o risco de ficar contaminado e impressionado com as histórias, isso consome a sua capacidade cognitiva, né? Você fica exausta, né? Exatamente. Então, o que aconteceu nesse período, eu precisei lidar com estratégias de enfrentamento desse desgaste emocional que eu sentia. E aí caiu na minha mão esse livro da Judith Orloff. Fui atrás disso, fiz o curso dela. Eu me lembro que era um curso
se não me engano, online já. Então a Judith Orloff foi uma das pioneiras aí, então, porque isso faz bastante tempo. É o Manual de Sobrevivência do Empata. O Manual de Sobrevivência do Empata. A pessoa que tem muita empatia ou que lida com o material, né, emocional dos outros. E estratégias de vida para pessoas sensíveis. E ela traz aqui algumas estratégias que eu acho que vale a pena a gente ler um pedacinho para os nossos ouvintes. Vamos lá. Para o pessoal que acompanha o nosso podcast. Vai ser bem legal, gente. Então vamos lá. Então algumas coisas assim que a gente deve fazer. Primeira coisa, eu acho interessante falar sobre a dobradinha, a dupla dinâmica do narcisista e do empata. Eita. Sabia, Má, que todo narcisista tem um empata para chamar de seu? E todo empata procura um narcisista para doar sua alma. Exatamente, exatamente. Então existe uma díade, uma combinação de pessoas que estão sempre falando de si. Vamos ver se você se identifica, você que é nosso ouvinte aí. Que estão contando a sua vida, falando das suas façanhas, das suas dificuldades, das suas unhas encravadas. E aí a pessoa que está ouvindo se sente sendo sugada, sua alma consumida, e isso volta a fita e repete ad eterno. E a pessoa não consegue se desvencilhar. Aliás, a pessoa procura isso, né? Exato. Principalmente os passivos agressivos. Por isso é que né? eles viram uma díade, porque um procura o outro. O empata adora ser útil. A pessoa empata, agora sim, como um hábito de ser, como um jeito de viver, porque a Judith Orloff é uma psiquiatra que vai tratando pessoas e que identificou nela mesma essa característica de ser o popular esponjão. Aquela pessoa que está andando do lado... por exemplo, acontecia isso comigo também, preciso confessar para as pessoas, quando eu pegava ônibus, as pessoas na parada de ônibus começavam a me contar a vida delas. Tipo assim. Não precisa motivo, entendeu? Você acaba atraindo as pessoas poderem falar de si, né? E se você ainda é um agreeable, né, Alice? Se você ainda concorda com tudo e com todos, tudo né? e Nossa, você corre o risco de anular, né, o seu selfie. Exato. Né, em prol do benefício alheio, né? Exatamente. Então, ela fala no capítulo 5 sobre proteger a si mesmo de narcisistas e outras pessoas que roubam a tua energia, tá? Aí, aqui, bota aqui o seguinte. Como é que você sabe se você encontrou uma pessoa que é meio que um vampiro de energia emocional, tá? Uma pessoa que te rouba, que te drena a partir da tua capacidade empática. Então, algumas opções aqui, caso você tiver, você já diz sim aí, descobre que você está sendo drenado, tá? Então, ela diz aqui, ó, sinais, tá? Você se sente cansado e tem vontade de dormir a todo momento. Você percebe que, de repente, ficou num mood, numa emoção, num estado emocional terrível. Você se sente doente. Você não se sente sendo visto ou ouvido. Sim, tu tá entupido de material dos outros e não consegue falar com ninguém. Você tem tendência a buscar açúcar ou carboidratos para dar aquela levantadinha. A gente pega chocolate, né? Tem que contar essa história. Você começa a ter dúvidas em relação a si mesmo e se torna extremamente autocrítico. Você se torna ansioso, raivoso, negativo, quando você sente que não deveria, que se sente que fez da maneira que não devia ter feito, ou se sente como não gostaria de se sentir. Você sente vergonha, mas também se sente controlado e julgado. Então aqui tu tem um vampirinho te sugando a tua energia.